E através do Velho Testamento, Deus promete a vinda de um Messias, Deus profetiza a sua morte vicária, a sua ressurreição. E Jesus, no tempo certo, Jesus vem a esse mundo e ele racha a história. Ele tem um impacto como um grande meteoro que gera e impacta toda a história da raça humana. Jesus veio, Jesus morreu e ressuscitou, cumpriu as profecias e promessas de Deus. E o próprio Jesus, enquanto está aqui, ele profetiza a sua segunda vinda. Ele anuncia até mesmo os sinais da sua segunda vinda. Sinais que nós estamos vivendo hoje, por isso nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Por quê? Porque Jesus falou que um pouco antes da sua vinda, o que nós teríamos como sinal de que Ele está voltando como justo juiz dos vivos e dos mortos? Quais são os sinais que Jesus nos dá em Mateus 24? Ele fala que surgirão muitos falsos cristos. Guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos em muitos lugares, ódio, perseguição e martírio de muitos cristãos. Nunca se matou tantos cristãos na história como está se matando nos dias atuais, mas a televisão não fala nada. Os cristãos são a minoria esquecida, visto como ignorantes, merecedores de serem banidos da face da terra. Jesus falou, isso é um sinal dos últimos dias. Jesus falou sobre o surgimento de muitos falsos profetas. Eu ligo minha televisão, eu vejo muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e eu vejo aquelas igrejas lotadas de gente. Perto da casa da minha filha, em Houston, tem uma igreja para 45 mil pessoas, e todos os domingos aquela igreja lota de gente, com a Bíblia na mão, para ouvir um falso profeta que só fala coisa boa, só dá palavra de motivação e esperança, não fala sobre a cruz, não fala sobre o caminho estreito, não chama as pessoas à necessidade do arrependimento. Não. Joel Osteen, um homem bonito, cheiroso, parece que deve ser cheiroso, nunca o cheirei, mas acredito que ele seja, bem vestido, terno italiano, e 45 mil pessoas. E ele fala de um Deus mágico, ele fala de um Deus fantasioso, de um Deus que é só amor, só justiça. Jesus falou, isto é sinal dos tempos, isso é sinal que a minha vida está próxima. Jesus fala sobre o aumento da maldade, o esfriamento do amor. Jesus fala sobre a progressão aritmética da perversão, e é isso que nós vemos pela internet, que é uma bênção, graças a Deus pela internet e os meios de comunicação, mas 70% ou 80% do material que está nesses meios de comunicação e nas internets e nos WhatsApps, enfim, é material pornográfico. É coisa que bate contra e destrói a família que Deus criou, que Deus consagrou como coisa sagrada. Enfim, Jesus deu sinais da sua vinda, mas ele falou, ainda não é o fim. O fim virá quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Me emociona as palavras de Jesus, palavras proféticas de Jesus. O Cordeiro falando quando é que ele vai voltar a esse mundo como justo juiz. Em Mateus 25, 31 ele fala, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos. Imagina esse dia, irmãos. Pode ser que eu e você estaremos vivos nesse dia. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes está preparado desde a criação do mundo. E mais para frente ele fala, então ele
o Rei, o justo juiz, Jesus Cristo, dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles vão falar: mas Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou necessitado, precisando de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Quando é que foi que aconteceu isso? Nós nunca vimos o Senhor. E Jesus vai lhes responder, o justo juiz vai lhes responder: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes, diz a palavra de Deus, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E com essas palavras, Jesus está dizendo que a salvação é pela graça, e no pacote da salvação tem uma coisa que chama-se arrependimento. Arrependimento, e que esse arrependimento, quando é verdadeiro, esse arrependimento para com Deus, quando é verdadeiro, é uma mudança. Ele produz uma mudança na sua maneira de pensar, que produz uma mudança na sua maneira de agir. Você para de pensar como muitos políticos no nosso Brasil pensam: como eu posso saquear o povo e ficar rico e abençoar a minha família imediata e ir morar fora do país. E você passa a pensar: como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso abrir mão dos meus direitos, abrir mão dos meus privilégios para abençoar as pessoas? Arrependimento para com Deus é uma mudança de maneira de pensar, que produz uma mudança na maneira de agir. E Paulo, irmãos, continuando essa ideia de Jesus, o justo juiz, que foi escalado por Deus para administrar o grande dia do juízo, Paulo diz que nós estamos nos aproximando, minuto a minuto, da consumação de todas as coisas. Quando Deus convocará todos os homens para uma grande prestação de contas, o dia do juízo final. Isso está implícito no texto lido, porém explícito em vários outros textos. O dia do juízo de Deus, de acordo com a Bíblia, o dia do juízo de Deus é certo, é abrangente, é inclusivo, é imparcial. Em Atos 13, Paulo fala assim: hoje ele está em Atenas, o centro de filosofia, o centro de religiosidade dos tempos da época, e Paulo lá pregando, no Areópago ele fala: hoje Deus ordena que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Deus não pede: por favor, pecador, se arrepende. Não, Deus dogmaticamente, autoritativamente, Deus ordena. A pessoa que não se arrepende, ele está desobedecendo a Deus, vai para o inferno. Você que não quer se arrepender, você que não busca arrependimento, você está em desobediência a Deus. É uma ordem de Deus. Ele não está perguntando se você quer, se você gosta, se você está afim. Ele ordena, e é esse o evangelho que Paulo prega em Atos. Ele fala: Deus ordena hoje que todos os homens, em todo lugar, na China, no Japão, na França, no Brasil, na Argentina, todos os homens em todo lugar se arrependam. Por quê? Porque Deus já estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça. Através de quem? Por meio de um homem que Ele designou e deu provas dessa designação a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos, que é Jesus. A Bíblia fala sobre o dia do juízo final, dizendo que o juízo de Deus é inescapável, meu irmão. É inescapável. Hebreus 9, 27 fala: ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Não tem como escapar disto. Não tem... como é que os espíritas pregam e ensinam? Não tem a reencarnação. Não tem uma segunda chance. Hebreus 9, 27 é taxativo. O homem está destinado a morrer uma só vez. Não tem morte após morte para a gente se aperfeiçoando, uma segunda chance, terceira chance. A sua chance, a era da graça é hoje. Se você não aproveitar hoje, amanhã
não tem nenhuma garantia. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. O juízo de Deus é inescapável. O juízo de Deus, diz a Bíblia, é exaustivo. Lá em Eclesiastes 12 fala: Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas. Até as que estão escondidas. O juízo de Deus é revelador. Romanos 2,16 fala: Deus há de julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Deus há de julgar até mesmo os seus segredos, aquilo que você considera um segredo pessoal aqui na terra, no dia do juízo se tornará manchete no jornal do céu. O juízo de Deus é revelador. O juízo de Deus, diz a Bíblia, é individual. É você e Deus, você e Cristo, o justo juiz. Romanos capítulo 14, 12 fala assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Assim cada um. Não é o pai que vai me defender. Meu pai era pastor, por algum tempo na minha vida eu achava que meu pai estando bem com Deus, ele quebrava meu galho diante de Deus. Não, daí eu tive que aprender. Foi quando eu aceitei a Jesus, quando eu entendi que filho de peixe não é peixinho, filho de gente salva não é salvo. E eu precisava tomar a minha posição diante de Deus. Romanos 14, 12 fala: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. E irmãos, dia do juízo final. No fundo, todo ser humano tem consciência disso. No fundo, mesmo o ateu, no fundo do seu coração, há momentos que ele sente que há um prestar de contas final, que a Bíblia chama de o dia do juízo final. E o ateu e o incrédulo, que não crê na Bíblia, que não vai na igreja, ele revela que ele tem consciência disso pelo fascínio que ele tem sobre esse tema. Por isso, os incrédulos publicam tantos livros e produzem tantos filmes acerca do dia do juízo final. De 2004 a 2019, mais de 30 livros e filmes acerca deste assunto. O Armagedon, um filme que faturou 550 milhões de dólares, porque o ateu, o incrédulo que não acredita em Deus e na Bíblia, ele vai para o cinema, alguma coisa o fascina, parece que o atrai sobre o dia do julgamento. Tem outro filme que é O Dia Depois de Amanhã, 2004, 544 milhões arrecadados através desse filme. O Apocalipse, em 2014, com Nicolas Cage, 27 milhões. Independence Day, 2016, 390 milhões arrecadados. O ateu, o incrédulo, é fascinado por esse assunto. Alguma coisa o atrai a isso. Mas, irmãos, infelizmente, apesar desse fascínio, as pessoas não se voltam para Deus. As pessoas não arrependem-se dos seus pecados. Não abrem mão do seu jeitão de viver pelo jeito de Cristo. E essas pessoas, a Bíblia diz que serão pegas totalmente despreparadas no dia do juízo final. Essas pessoas, elas vão ficar apavoradas, desesperadas no dia do juízo final. A Bíblia diz em Apocalipse 6, versículo 15, que no dia do juízo final, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritarão às montanhas e às rochas: por favor, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Que dia horrível. De repente você sai para curtir seu carro, para curtir sua empresa, o seu emprego, sua namorada, sua faculdade. Você que não está nem aí com Deus, só busca Deus quando a coisa aperta. E daqui a pouco você percebe que Jesus está voltando. Está voltando não como o Nazareno, o carpinteiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como o justo juiz dos vivos e dos mortos. E você está despreparado. Você está de calça curta. Você não está coberto na graça dele, no perdão dele, na misericórdia dele. Você está vivendo pelos seus próprios méritos. Que desgraça esse dia.
Que desgraça esse dia, que tristeza, que horrível para você. Se você não quer fazer parte desse grupo dos desesperados no dia do juízo final, eu tenho um versículo para você, palavras do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 5, versículo 24. Lá Jesus Cristo nos diz assim: quem ouve o meu evangelho, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por isso eu digo para você, se você não quer fazer parte desses desesperados no dia do juízo final, abrace o Senhor Jesus Cristo, abrace essa oferta gratuita, maravilhosa, amorosa, que Ele coloca diante de você, através da sua palavra, através da minha boca, da boca de tantos pregadores, que fielmente pregam a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai passar por juízo, não será julgado, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu diria para você que está levando Deus de qualquer jeito, olha, por favor, pelo bem da sua alma, abrace a Cristo como seu advogado hoje, para que naquele dia você não tenha que encará-lo como seu juiz. Seu juiz. Abrace a Jesus.